Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Amparo. Nas agruras desta vida, no descanso e no labor, dá-me força na fadiga e protege-me, Senhor. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Ainda que Satã me assalte, vacilar não poderei. Ainda que o poder me falte, por Jesus eu vencerei. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Quando o mal vier na vida, forte e rijo me assaltar, meu Jesus, na minha lida, certo me há de sustentar. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Vem Jesus, vem defender-me, sê tu minha salvação. Quando o mal vier em sua vida, você deve ter um absoluto. Ouvintes, a oração é uma demonstração de fé. Quando o mal vier em sua vida, você deve ter um absoluto. É uma frase destacada aqui, nesta mensagem, depois de ouvirmos este belo hino inspirado pelo Espírito Santo. A oração é uma demonstração de fé.
Agora é certo que há muitas súplicas que refletem mais medo, pavor, incerteza, dúvida e não fé. Aquele que se aproxima de Deus em oração deve se aproximar de forma que demonstre no seu coração confiança, como quem está se aproximando de um absoluto, de quem tem condição para resolver, responder de uma forma melhor para nós. Porque nem sempre aquilo que estamos pedindo é que é o certo, que é o bom para nós. Um pai, um verdadeiro pai, não dá tudo que seu filho pede. Porque ele tem a obrigação como pai, como adulto, de discernir pelo seu filho o que é bom e o que é mal para ele. Agora, São Tiago disse que a igreja, ele estava escrevendo uma carta universal. É uma epístola universal, no capítulo 4. Então, logicamente, isso seria para quem crê em Deus. A Bíblia não é para o incrédulo, a Bíblia é para o crente. Como a correção é para o filho. Então Deus açoita e corrige aquele que toma por filho, não é quebrando a perna, rachando a cabeça, o que muitos entendem de uma forma errada. Deus açoita e corrige através da palavra, no coração. E essa carta de São Paulo é, sem dúvida, para os crentes. Não é de se estranhar que a igreja de Paulo tinha problemas, a igreja, durante todo o seu tempo, tem problemas. Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. A igreja é uma estebraria, um hospital de almas. Então ele diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Mas alguém diz: mas eu peço demais. Ele responde: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Muitas vezes se pede até o Espírito Santo, pede o poder de Deus, jejuam e oram demais para alcançar poder, para expulsar os demônios, curar os enfermos, mas para quê? Para gastarem seus deleites de fama, personalismo. Isso é que a Bíblia nos mostra. Agora, outro lado que nós temos aqui é o seguinte: é que o homem, se fazendo independente, alcançando uma posição independente, ele se torna tão absoluto que não precisa consultar a ninguém, não precisa consultar a Deus. Ora, o fim deste homem não é bom. Nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada e não vamos tomar um homem ímpio, um homem malvado, um ditador de coração cruel, mas vamos tomar um homem que tinha um coração segundo Deus, um homem ungido e que tinha o Espírito Santo, Davi. Davi, ele queria, de fato, uma coisa boa para o seu povo. Era o retorno da arca. A arca significava prosperidade de Israel, significava Deus dentro de Israel, no meio de seu povo. A arca significava
que aquilo que se plantava frutificava, porque foi lá junto dela que a vara de Arão reverdeceu. A arca significava o temor de Deus, a luz, a direção, a glória da Shekinah, a luz do caminho. A arca atraía após si tudo isto. Ela representava Deus. Ela representava toda a plenitude da divindade dentro do seu povo. Então a intenção de Davi era a melhor possível. E tinha sido tirada a arca do meio de Israel. A melhor coisa que um rei podia fazer era conseguir o seu retorno. Não resta dúvida. Mas Davi não consultou a Deus. Isto é, ele não consultou o profeta Natã. Ele consultou os capitães de 50 e de 100. Ele consultou os seus militares, homens bem intencionados, que queriam de fato a arca de volta, queriam Deus ali dentro. E assim eles venceriam o inimigo. Sairiam do jugo político, da ameaça do inimigo. Estariam livres. Mas o que acontece é o seguinte, ele não consultou a Natã. Natã representava o absoluto. Natã era a boca de Deus. Natã era um profeta. Agora veja que sua intenção era boa, mas a sua atitude não foi boa, de desprezar o profeta de Deus e consultar aos capitães. E por isso eles vinham trazendo de fato a arca de volta e se regozijando, mas trazendo de uma forma errada. Porque se eles tivessem consultado o profeta de Deus, então o profeta de Deus teria dito se era tempo, se era hora e como trazer. Isso tinha que vir nos ombros dos levitas, não puxado pela força das vacas, porque não é por força nem por violência, não por força denominacional. A arca tem que voltar, mas de acordo com o plano de Deus. Jesus vai voltar, sim, mas não é da maneira que se pensam. Haverá uma ressurreição, sim, mas não é da maneira que o homem quer. Todos querem a segunda vinda de Jesus Cristo, mas a sua maneira. Não, não é assim. Isto se torna pior, essa força que está querendo Deus para a sociedade. Ela é errada. Ela não vem da fonte certa. Agora, vamos voltar ao assunto da oração. A oração é uma demonstração de fé. A consulta a Natã seria a melhor oração de Davi. Certo? É você ir na Bíblia e consultar a Deus a respeito de tal passo, então você está fazendo a melhor consulta, a melhor súplica, a melhor oração que existe. Você sabe que o próprio Senhor Jesus Cristo orava, isso nos dá vergonha, sendo Ele Deus encarnado. Você veja aí em São Lucas, capítulo 9, verso 18, e aconteceu que estando Ele, Jesus, só orando. No mesmo capítulo 9 de São Lucas, verso 28, nós encontramos que ele subiu com Pedro e João e Tiago, subiu ao monte a orar quando se transfigurou. E ele passava a noite orando. Agora Deus precisando de orar. E nós? Orar é crer em um absoluto. Jesus Cristo nos deu a parábola da viúva e o juiz iníquo. Só ele podia resolver seu problema. Há quantas pessoas que estão buscando secretários, que não podem resolver o problema? Medianeiros, medianeiras. Por que não fala logo diretamente com o pai? Ora, qual é o filho que não pode falar com o pai? Tem que falar com a medianeira primeiro? Com o medianeiro? O filho tem acesso ao pai. O filho fala com o pai na hora e fora de hora. Ele fala de noite, ele chora. O pai escuta.
Ele incomoda o pai a qualquer instante. Ou então não sois filhos. O estranho é que precisa da secretária anunciar, precisa da Maria, do João, do Pedro, como medianeiro. Mas o filho não, o filho fala com o pai. Jesus falava com o pai. Os apóstolos oravam a Deus diretamente. A própria Maria orava a Deus diretamente. E ela ensinou: fazer isto, espere nele. Fazei tudo o que ele vos mandar. Não é o que eu vos mandar, mas fazei tudo o que ele vos mandar. Isso quer dizer que ele ia tratar diretamente com eles. Ora, isto é que faz de Deus absoluto nos nossos corações. Deus é absoluto, mas precisa ver se ele é absoluto para você, no seu coração, na sua vida. Mas você sabe, como existe um espírito que inspira para as coisas erradas, para o vício, para o crime, para o roubo, para o adultério e para tantas outras coisas, a pessoa não pode ficar sem praticar aquilo. Há também um espírito que inspira para as coisas certas, como orar. É o Espírito Santo que conduz a pessoa à oração. Agora, existe o espírito religioso que faz a pessoa contar rosário dia e noite. Não estou falando do espírito religioso. Estou falando do Espírito Santo. E há outros que oram por circunstâncias também. São levados à oração somente pelas circunstâncias. Quando estão nos apertos, nas dificuldades, na dor, no sofrimento, quando é assaltado por algum mal, no físico, na vida. Mas quem tem o Espírito Santo e que não vê a circunstância do momento, o embaraço e o pecado rodando de perto, pela carne, rodeando aí, é a carne, em redor daquilo que é você, que é sua alma. Agora, não há circunstância maior do que ter o Espírito Santo, a necessidade de ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo te leva a buscar somente o absoluto. Ele te introduz diretamente a Deus e te inspira a uma oração direta com Deus, uma vida de oração, súplica por todos os santos no Espírito, dia e noite. Mas tem que haver um Espírito inspirando. Esse é o Espírito Santo. Não é que você vai se separar e fugir do posto do seu dever, ou vai se separar ali para depois fazer um espetáculo público e aparecer com o semblante de quem jejum e ora, um hipócrita, e fazer espetáculo público, personalismo, expulsando demônios, exorcismo e essas coisas, porque se consegue isso através da separação, através de jejum e oração. A pessoa alcança poder. Agora, aplicando esse poder mal, você sabe, o poder sem caráter é satânico. O poder sem o caráter de Cristo é satânico. Então surge a pergunta cantada: amigo, qual é o teu refúgio? Amigo, qual é o teu absoluto? Pergunta a viúva de Zarefate, lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Quem era o absoluto dela? Elias foi o seu absoluto. E ela teve o discernimento que o absoluto de Elias era Deus. Vejo que és homem de Deus e que a palavra de Deus está em tua boca. Agora, qual é seu absoluto, meretriz Raabe? Era um cordão vermelho de pendurado na sua porta? Qual é o absoluto? Tudo isso está falando de Deus, do sangue de Jesus Cristo, nos umbrais da porta. Lá no Egito, cada pai tinha um absoluto, era o sangue nos umbrais. Era a boca de Deus, o profeta falando aquilo e eles faziam aquilo. Agora, qual é o teu absoluto? Qual é a doutrina absoluta para você? É a ressurreição isolada do profeta. Isso é falso. Qual é a doutrina absoluta na qual o seu coração crê? É que ele virá e que você estará no rapto.
Lembre-se, o único túmulo que está aberto é o do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele voltará nas nuvens para raptar o seu povo, para arrebatar a sua igreja noiva. Então essa doutrina é absoluta para você, é tudo para você. Você se ancora com ela, esperando assim, crendo desta forma. Este é seu cordão vermelho, esse é o sangue nos umbrais de sua porta, esse é o seu cajado, esse é seu bordão, esse é seu azeite, esse é o seu vinho, esse é seu consolo. Amigo, qual é o teu refúgio? Amigo, qual é teu refúgio? E qual teu destino real? Por que trabalhar por tesouros que tens de deixar afinal? Oh, cuida do bem da tua alma, que eterna e permanecerá, e tem mais valor que este mundo. Só Cristo a salvar poderá. De nada provém este mundo ganhar, se em troca tua alma tu tens de entregar. Se em troca tua alma tu tens de entregar. Amigo, eis que o tempo se passa, aceita de Deus o perdão, a graça da misericórdia garante sim salvação. Depressa decide, despreza este mundo falas, contente e submisso te entrega a quem te dá vida de paz. Este mundo ganhar fama, dinheiro, mulher e tudo que o mundo oferece, e Jesus rejeitou lá no monte. E nós somos cercados circunstancialmente por todas estas coisas. Como havemos de chegar lá do outro lado, passando por tudo isto, ilesos? Somente acobertados por um absoluto, por um soberano, por um que é Pai. Os filhos chegarão ao reduto final, ao descanso final, à casa do Pai. Como o filho pródigo voltou, nós também voltaremos para lá. Oh, que Deus abençoe agora a cada um na sua fé, na sua oração, na sua saúde, na sua alegria, na sua tristeza. Tenha o seu absoluto, a palavra de Deus, a mensagem da hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário. Ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Recordemos as palavras do apóstolo. Recordemos as palavras do apóstolo. Rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis na vocação da qual sois dignos, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crer seja feliz.
e guardai a unidade do Espírito através do santo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, o qual de todos nós é Pai. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E não sejamos quais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de ilusão, porém crescendo no total conhecimento de Jesus Cristo, nossa eterna salvação. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E quem é o meu próximo? Esta foi uma pergunta de um doutor da lei. Tentando a Jesus Cristo, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus, com sua resposta e pergunta, lhe disse que ele tinha tudo na cabeça, na tradição. A teoria dele. Jesus testou, usou a sua teoria, dizendo-lhe: que está escrito na lei, como lês? O doutor respondeu, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus o elogiou, respondendo para ele que ele tinha respondido muito bem. E logo em seguida disse: faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? O doutor sabia responder teoricamente tudo, como herdar a vida eterna, menos quem era o seu próximo, mas para justificar-se. E não sabendo também que ele deveria amar a Deus de todo o seu coração, isto quer dizer, amar a Jesus com quem ele estava conversando, a quem ele estava tentando. Então, por aí você vê que a semente da serpente é religiosa, é sacerdote, é doutor da lei. Porque fez pergunta para Jesus tentando. E quem tentou a Jesus foi Satanás lá no deserto. Por isso que a Bíblia diz que o diabo afastou dele por um pouco de tempo. Logo ele se aproximaria com a sua astuta semente, que eram os sacerdotes, que foram identificados pelo próprio Senhor Jesus Cristo como filhos do diabo, sementes da serpente.
A semente da serpente sabe tudo teoricamente. Por quê? Ele não sabia, aquele doutor, que ele estava se enredando quando ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração? O profeta houvera dito: prepara-te, Israel, para encontrar-te com teu Deus. Era Jesus que estava vindo, o Emanuel. Então ele estava dizendo, respondendo com sua própria teoria, que Jesus deveria ser amado por ele, e não odiado, não tentado. Deveria ser amado de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e com todo o entendimento. E logo em seguida ao próximo como a si mesmo. Foi quando surgiu a pergunta do doutor para justificar-se a si mesmo. E quem é o meu próximo? Ele não sabia. Mas Jesus respondeu para o nosso próprio bem. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ora, Jerusalém quer dizer habitação da paz. Jericó quer dizer lugar de fragrância, maldição. Foi amaldiçoado por Josué quem reedificasse Jericó. E sendo reedificada, tornou-se uma fragrância, lugar de fragrância. Jericó quer dizer lugar de fragrância. É que os homens estão buscando muito nas mulheres um lugar de fragrância. E elas têm se tornado numa verdadeira Jericó, numa maldição. É o que eles têm buscado nas igrejas, fragrância. E elas se preparam com fragrância, sendo assim uma maldição e não uma paz. Mas quem não desce por este caminho? Jesus disse que ia descendo de Jerusalém, descendo, se rebaixando. Um homem, mas também o sacerdote desceu pelo mesmo caminho. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo que aquele homem que desceu de Jerusalém para Jericó, que saiu da habitação da paz para a maldição, buscando a fragrância, o lugar de fragrância, foi assaltado, e o inimigo, espancando, depois de despojá-lo, deixou meio morto. Veja isto, como é profundo. Deixou meio morto naquele caminho. Ele foi feliz em ser assaltado no caminho de Jericó. O que não aconteceu com o sacerdote. O que não aconteceu com o levita. Eles também estão descendo no mesmo caminho. Por isso o profeta desta era, quando via alguém ser assaltado, ele dizia: com temor de Deus, se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entrarei pelo mesmo caminho, ou pior ainda. Mas por que eles não são assaltados? Então o que acontece? Eles ficam a condenar. Eles estão indo bem à sua maneira, no seu modo de pensar, mas eles estão enganados. Eles já saíram de Jerusalém assaltados. Eles já saíram de Jerusalém não meio mortos, mas sim mortos. Por isso não puderam fazer nada pelo que estava meio morto, pelo que tinha sido assaltado. Ele só podia ficar ali de fora, quem sabe até pregando contra aquilo, está vendo? Foi sair de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, e uma conversinha daqui e outra dali. Mas veja, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Isso Jesus respondendo. É a parábola do bom samaritano em São Lucas 10, a partir do verso 25. E de igual modo, um levita passou de largo. Veja, mas os três
pelo mesmo caminho. Quem não está no mesmo caminho? Deixando Jerusalém, habitação da paz, descendo para Jerusalém, lugar de fragrância. Maldição. Agora vamos ver o que é sacerdote. Sacerdote é sacrificador. É o que tinha poder de oferecer vítimas à divindade. Sacerdote é sacrificador, o que tinha poder de oferecer vítimas à divindade. Levita era um sacerdote descendente de Levi, e os levitas cuidavam do tabernáculo. Vejam isto em Números, capítulo 1, a partir do verso 47. Ele desmontava e montava o tabernáculo. Agora, por que ele não o fez quando viu aquele tabernáculo humano caído lá? Ele tinha ministério para isso. Ele tinha tradição, ele tinha teoria, ele tinha reconhecimento tradicional. Por que o sacerdote não ofereceu aquela vítima à divindade? Não ofereceu ao Senhor? Não curou as suas feridas? Quem sabe até foi pregar, revoltado com o acontecimento. E nas suas mensagens dizia: o mundo está perdido, veja o pobre homem ia descendo. E foi assaltado, foi despojado. E disse: irmãos, vocês tenham cuidado, esse caminho é perigoso. Cuidado com o ônibus, cuidado com o trânsito. Eu tenho meu carro, mas vocês tenham cuidado, porque vocês vão a pé. Comigo não vai acontecer nada, mas vocês tenham cuidado. Estamos sempre avisando, sempre assim. Mas vem a pergunta novamente: por que o sacerdote, sendo um sacrificador, não ofereceu aquela vítima que descia de Jerusalém para Jericó ao Senhor, à divindade? Por que você não faz o mesmo? Jesus disse: vai e faça o mesmo que o samaritano fez. Mas o samaritano, o que é samaritano? Uma raça mista, mestiça. E o próprio Jesus disse que os discípulos não deveriam entrar em Samaria. Entrar em terras de samaritanos. Você veja que Pedro depois passou mal, porque o próprio Jesus tinha dito para não ir. E ele foi à casa de Cornélio. E quando Jesus disse para não ir, ele disse aos 12, ele disse a muitos. E quando ele falou para ele disse a Pedro isoladamente, sem dar satisfação para os outros. O que ele estava fazendo com Pedro era individual. E eles tinham razão de condenar a Pedro, de passar um aperto em Pedro, fazer uma comissão e tratar do caso de Pedro, porque aquilo era a palavra de Jesus, aquilo era a Bíblia. Mas eles não sabiam que Deus era soberano, que Jesus não tinha satisfação a dar. Ele pode mudar sua palavra e ter o tempo para todas as coisas. Quando ele falou para não ir, falou a muitos. Quando ele falou para ir, falou a um, individualmente. É o caso de Maria. O anjo veio e falou a ela somente. Por que não falou lá dentro do tabernáculo, na sinagoga? Ora, ouvintes, isso precisa ser visto para o nosso bem. Eles não deviam nem sequer entrar em Samaria. Você precisa ver nesta mensagem o que Deus está fazendo através do samaritano da era. Eles dizem: não vá lá. Eles comparam o profeta como Cristo. E se ele é Cristo, está bem dizer que, se disser que ele está ali, não vá. Porque Cristo está em você. Está bem dizer, mas é falso quem o considera como Cristo. Mas não é falso quem o recebe como profeta, porque Deus falou coisas a ele que não falou aos demais. E ele então transmite para os seus. Quando uma viúva creu, ela recebeu a palavra falada na sua casa. Agora veja, quem foi que ofereceu aquela vítima ao Senhor? Foi o mestiço.
Foi o samaritano que não devia ser nem cumprimentado por um fariseu, por um saduceu, por um judeu legítimo. Ele era um mestiço. Foi quem ofereceu a vítima e provou exercer o verdadeiro ministério do momento. Era o único que podia sujar as roupas de sangue. O levita não podia sujar. O sacerdote não podia sujar seus vestidos compridos. Ele não podia sujar sua moral com ninguém. Seus vestidos compridos, eles estão bem vestidos, de moral, de caráter religioso, ao pé da letra. Agora tem que haver alguém que pode entrar no meio deles e comer com pecadores. Tem que haver alguém que não importa de sujar suas roupas, porque não tem uma roupa clerical, eclesiástica, mas tem uma roupa que pode, de fato, ser suja de sangue, banhada de sangue, do sangue de Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo pecado. Este é que é o sadio, este é que é o verdadeiro ministério, este é que é o verdadeiro ministério do profeta desta era. Havia um senhor assentado numa farmácia, e ali algumas pessoas. Não sei se posso afirmar assim, mas eu sei que trovejou e um relâmpago veio e caiu uma faísca ali, e o farmacêutico, muito conhecido, foi atingido. Ninguém pôde salvar o farmacêutico, ele enrolou a língua. Então o salvamento é esse, é desenrolar a língua primeiro. Tinha um bêbado ali que estava fora de seus sentidos, não ficou com medo de nada. Foi quem pulou em cima dele e abriu a boca dele, e babando em cima dele, bafejando álcool, desenrolou a sua língua e salvou. Os sadios foram embora, correram. O bêbado salvou a vítima do raio. Tem que haver alguém assim. Tem que haver uns 4 leprosos para salvar os sadios. Você conhece a história dos 4 leprosos que salvou Israel? Tem que haver alguém que está nessa situação para Deus poder operar. Quem sabe é você. É você que diz não sou nada. É você que é considerado como um mestiço. É você que diz que não é nada. E por fim, todos nós não somos nada. Se reconhecêssemos isto num bom sentido, nós ajudaríamos uns aos outros, esforçaríamos uns aos outros, se reconhecêssemos que de fato todos estamos no lamaçal do pecado, vivendo tristonho, vagando, e o bom samaritano, Senhor Jesus Cristo, nos levantou. Eu no lamaçal do pecado vivia tristonho vagando, não tinha prazer nesta vida, na morte vivia pensando, angústias e dores terríveis o meu coração suportou, porém me falaram de Cristo e Ele então me salvou. É só Jesus Cristo que salva do pecado e da perdição. É só Ele, meu caro amigo, que pode te dar salvação. As dores que eu tinha se foram, minha vida se transformou. Se tenho alegria, se tenho prazer, é porque Jesus me salvou. Eu no lamaçal do pecado vivia tristonho vagando, não tinha prazer nesta vida, na morte vivia pensando, angústias e dores terríveis o meu coração suportou, porém me falaram de Cristo e Ele então me salvou. É só Jesus Cristo que salva.
Como um náufrago, aquele que está afogando, tem que sofrer um nocaute para ser salvo. Às vezes, ele fica meio morto, e é a única condição que ele tem de ser salvo. Porque, caso contrário, até o salva-vida vai também para o fundo d'água. Então, seria melhor que todo mundo estivesse na condição de Sansão, diz o profeta desta era. Estivessem meio morto, ou meio mortos. Assim, para dependerem de um samaritano, de um homem que não tem roupagem clerical, denominacional, e que possa de fato te apanhar nos braços, como a mensagem nos fez agora. Curar nossas feridas, tirar os credos, a lança que traspassou a Cristo, a lança romana, as 3 pessoas distintas, o batismo nos títulos, tirar tudo isso, nos levar para a estrebaria de Deus, nos oferecer a divindade. É a palavra do Senhor. Oxalá que todos estivessem meio mortos e não vivos, espertos, bem vestidos. Que Deus te abençoe, você que está aceitando com dependência, precisando desta palavra. O Senhor te abençoe, te cure, te liberte, te batize com o Espírito Santo e cure suas feridas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Vinha de Jerusalém, com destino a Jericó, o pobre velho coitado vinha caminhando só. No caminho os malfeitores espancaram sem temor, o deixaram quase morto, gemendo com muita dor. Naquela estrada vinha um levita caminhar. Quando o coitadinho viu, bem de largo foi passando, fazendo que não ouvia o gemego despejado, que na beira do caminho aí estava jogado. Na mesma estrada vinha um sacerdote a caminhar.
homem que religioso, que o pobre deve amar. Este quando ali chegou, perto do velho coitado, tão lindo ele gemendo, foi passando bem de largo. Depois daqueles dois homens, um samaritano vinha, que diziam que era amar, mas bondade ele tinha. Este quando ali chegou, perto ao velho coitado, desceu da cavalgadura, foi aonde ele estava. Esse bom samaritano levantou-o com carinho, atando-lhe as feridas, untou com azeite e vinho. Depois levantou o pobre e pôs na cavalgadura, caminhando lentamente, com grande amor e ternura. Chegando numa estalagem, disse ao estalagadeiro: trate deste coitadinho, aqui tem 2 dinheiros, se gastarem mais algum, na volta te pagarei, mas agora estou de ida, mas em breve voltarei. Esse bom samaritano simboliza ao Senhor, que desceu do céu à terra pra salvar o pecador. Ergue-te, levanta já e te entregas pra Jesus.